Você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus, cara. Eu não tenho religião, não expresso, não manifesto minha fé de Isso nenhuma tem forma a ver específica. com o teu estudo da mente? Cara, não, porque já faz um pouco de tempo que antes mesmo de eu ter os conhecimentos que eu tenho, eu já não... Eu sempre fui muito estranho, cara. Tá. Eu sempre fui bastante estranho, assim, tipo... Por exemplo... Não é uma coisa de agora. Não é de agora. Tá. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu via as pessoas se casando. Aham. E pra mim era muito estranho. Tipo, uma mulher com um vestido gigantesco, pouco funcional, branco, que mal conseguia caminhar. Um cara de preto no altar, com duas criancinhas carregando umas almofadinhas, com duas bolotas de ferro que eles vão botar no dedo, que não vai adiantar pra nada. Não que fala você disso, usa? pra lembrar das coisas. Pra lembrar das coisas, funciona pra isso. Mas entende? A minha cabeça, cara, sempre foi muito, tipo, de olhar pros padrões sociais e meio que identificar como se fosse um extraterrestre olhando aquilo. Aham. Imagina um extraterrestre olhando um casamento. Eu falo, o que esse cara tá fazendo? O extraterrestre não tem a bagagem cultural Exato, pra entender exato. a simbologia de um casamento Só de que uma eu aliança. eu entendo a bagagem cultural, eu entendo a simbologia da aliança, de verdade, super entendo. Uso se for um requisito do meu relacionamento e tal. Só que pra mim é muito estranho, não deixa de ser estranho. Entendo. Talvez por uma racionalizar em cima disso, não sei. Aham. E por muitas vezes, inclusive, isso me prejudica. E, consequentemente, eu sempre fui muito perguntando, mas... Porra, Meu irmão, beleza, cara. se tu não consegue... Como criança, tu olha pro casamento, não saca aquilo ali tudo... Daí pra não acreditar em Deus é fácil, na verdade. Cara, que tipo... Eu entendo quem acredita, cara. Eu já tenho vários pacientes que acreditam. Nunca fui um cara chato de ficar... sabe aquela piada? Tem um crossfiteiro, um ateu e um não sei o que num avião. Quem que fala primeiro? O que é? Tá ligado? Tipo... Nunca sei se você já viu essa piada. Tem um crossfiteiro, um ateu e um... Não lembro quem que é o outro da piada. Qual dos três que vai falar antes que é? Tipo, o crossfiteiro sempre fala que faz crossfit. O ateu sempre tem que falar, não, mas eu sou ateu, não sei o quê. Eu nunca fui isso, cara. Eu sempre, nunca falei, não me envolvo. Se alguém tá discutindo religião, eu acho interessante, já li bastante sobre. Mas não é uma questão que... Entendi. Cara, pra mim é indiferente, sabe? Com todo respeito, tenho todo o respeito do mundo por pessoas religiosas. Não, eu encho o saco dos outros, só não encho o Eu meu. entrei nessa por causa, na verdade, desse papo de mente e consciência. Porque se você tá dizendo aí que a ideia na verdade, o conceito de consciência não serve para nada na ciência e você analisa isso de uma forma bem com base em evidências e observação e tal, então eu acho que isso fica um pouco mais difícil para ser um cara religioso. Cara, eu nem de longe sou um cara religioso. A questão de Deus não me interessa. Eu gosto de ser humano. Deus não é uma questão para mim. Para você, se Deus existe ou não, é que nem quantos anjos cabem Cabeça do alfinete. Na cabeça do alfinete. É que nem a ideia de consciência. Ela é útil para algumas coisas. É importante, mas dentro do comportamento humano. Né? Deus, para mim, eu entendo Deus e não quero aqui de forma nenhuma ser ofensivo com a crença de ninguém, mas eu entendo Deus como um comportamento, certo? Como um padrão humano de comportamento. Então, nesse sentido, de fato, Deus me interessa, né? Como comportamento humano. Agora, sei lá, a pessoa, a figura de Deus, isso para mim é irrelevante. Porque eu não lido com Deus no dia a dia. Eu lido com seres humanos, certo? Então eu não preciso ficar teorizando o que Deus quer ou não quer, ou deixa de querer, o que é certo, o que é errado, porque isso não, de certa forma, diz respeito à minha proposta de conhecimento, de conhecer e de ação. Agora, eu acho a religião importante em vários aspectos. E eu acho que muitas dimensões do que a gente chama de religião, espiritualidade, inclusive, pode ser muito salutar,
certo? Você já deve ter encontrado pacientes ao longo da vida que a religião os transformou. Vixe, vários, velho. Sim, Vício em droga. A pessoa entra pra igreja, ela vai ter tudo lá que precisa, cara. Ela vai se vestir parecido com outras pessoas, vai ser aceita, vai ter fazer contato social, vai fazer parte do grupo. Vai sair do contexto de uso da droga. Vai sair do contexto de uso da droga. Vai ter pessoas que... Uma comunidade... Seja, absolutamente útil em alguns casos. Cara, pra muitas pessoas... E nunca que o cara vai falar, não vai mais lá, que isso aí é bobagem. Tá louco, velho. Ninguém é maluco. De maneira nenhuma. E veja bem, não tô aqui questionando a ideia de Deus ou questionando a existência. Ele não é um objeto para nós. Então,